Olá, sejam bem-vindos ao Podiali para matar sua fome de informação. Você certamente já ficou na dúvida na hora de escolher no momento da compra algum desses produtos, manteiga ou margarina. Qual é melhor? Será que existe um vilão entre esses dois? Ou existe alguma diferença entre esses dois produtos que, no nosso objetivo final de consumo, acabam tendo a mesma função? Bom, hoje iremos falar para você a diferença entre esses dois itens e desmistificar de uma vez por todas alguns mitos, preconceitos e até mesmo informações falsas que envolvem a preparação desses produtos. No Podiali de hoje vamos receber a professora Karina, que é engenheira de alimentos e tem experiência em tecnologia de produtos de origem animal e tecnologia de grãos. Professora Karina, seja bem-vinda. Obrigada, Ari. Agradeço bastante pelo convite, fico bastante contente de poder contribuir com esse projeto tão interessante, tão importante para trazer informações a respeito da nossa área, né, a respeito da engenharia de alimentos. Beleza, vamos lá então, professora Karina, ajuda a gente a levar a informação até os nossos ouvintes. Vamos partir do começo aqui para falar sobre manteiga e margarina. Existe alguma diferença de fato entre esses dois produtos? Sim, existe uma diferença, e é uma diferença bem grande. Os dois são gorduras, mas a manteiga ela é um produto que é obtido a partir de fontes animais, então é um produto de origem animal, e a margarina ela é um produto de origem vegetal. Normalmente ela é produzida a partir, basicamente, né, a matéria-prima principal seria o óleo de soja. Então, pontuando, existe essa diferença, uma de origem animal e outra de origem vegetal. Existe diferença o fato de uma gordura ser de origem animal ou ser de origem vegetal? Sim. E eu acho que todo mundo, o pessoal que está ouvindo, na prática vê essa diferença, né? Porque quando a gente tem, os dois estão na geladeira, tanto a margarina quanto a manteiga, você retira da geladeira, você vai passar no pão, a margarina você espalha ela facilmente, ela tem uma plasticidade adequada para você conseguir espalhar ela no seu pão, e a manteiga não. De tanto que tem muitas pessoas que mantêm ela fora da geladeira, ou que na hora de consumir vai lá e coloca um pouquinho no micro-ondas para ela dar uma amolecida para daí você conseguir espalhar. Que do contrário, a gente vai lá e desmonta todo o pão e não consegue espalhar direitinho a manteiga. Isso acontece porque na manteiga nós temos mais gorduras que são chamadas de gorduras saturadas, que dão esse perfil mais sólido para a manteiga quando comparado com a margarina. E na margarina nós temos mais gorduras insaturadas. E aí isso aí já vem também, além de dar essa diferença ali na questão física, na manteiga, na facilidade de espalhar, né, no pãozinho, também vem uma questão que eu acho que todo mundo também, a maioria das pessoas que estão ouvindo já escutaram falar, que gordura saturada, ela está bastante ligada com a questão de doenças cardiovasculares, com diversos problemas de saúde, enquanto as gorduras insaturadas não apresentam esse problema. Além de que a margarina ela também contém uma proporção maior de colesterol. Então, além delas serem de diferentes origens, uma animal, outra vegetal, elas têm essa diferença no perfil, que nós chamamos de perfil lipídico, que vai influenciar nessas características na hora que a gente vai consumir. Então basicamente é a composição da gordura de uma e de outra que faz ela ter essa apresentação, né, comercial diferente pra gente. Aproveitando que a gente está falando disso, você falou aí na sua explicação uma palavra que é a plasticidade. E aí me fez puxar um mito que eu já ouvi muito falar. Algumas pessoas têm um certo preconceito, né, ou um medo de consumir margarina, porque eu já ouvi falar, me perguntaram, né, se a margarina é verdade que margarina é um plástico, é feito de plástico. Não é bem isso, né, professora Karina? Chega até a ser engraçada essa questão, né? Porque possivelmente, né, essa fake news, ela vem lá da definição da margarina que está lá numa portaria que traz o padrão de identidade e qualidade desse produto. E assim, num pedacinho dessa portaria fala que a margarina ela se apresenta em forma de uma emulsão estável, plástica ou fluida. Aí, possivelmente, alguém foi lá, leu o plástico e começou a achar que a margarina era um plástico. Isso não tem nada a ver, gente. Essa palavra, essa expressão, ela vem querer falar sobre a forma como ela vai se comportar quando a gente vai consumir, quando a gente vai espalhar ela no pão.
Ou seja, o que ele quer dizer? Que ela vai ter mais plasticidade, ela vai se espalhar facilmente no pãozinho, ela vai ter fluidez suficiente para você conseguir manter ela ali no pão, para você conseguir espalhar, mas ela não escorrer, né? É justamente isso, né, que faz então a gente espalhar a margarina com facilidade e a manteiga não. A manteiga não tem esse mesmo perfil de plasticidade, né? Exatamente. Justamente a palavra polêmica aí que deixa muitas vezes as pessoas confusas na hora de fazer esse consumo, né? Mas assim, a gente sabe que o processamento industrial de uma manteiga, de uma margarina, é um tanto quanto complexo, mas você consegue explicar pra gente de maneira mais abreviada, né? Como que a gente produz esses produtos? Qual é a diferença na elaboração de uma manteiga e de uma margarina? Como que a gente consegue pegar aquele óleo vegetal, imaginem você aí na sua casa, o óleo de soja, né, líquido, e fazer ele virar a margarina, que tem aquele aspecto plástico, né? A palavra novamente aparecendo aí. Então, Ari, consigo sim, dá pra gente entender basicamente como que funciona. A manteiga, ela tem um processo bastante simples, e tanto que eu garanto que, às vezes, as avós, as mães, acabam até produzindo uma manteiga ali caseira em casa. O que elas faziam? Elas separavam a gordura do leite, batiam lá na batedeira, e ali elas conseguiam fazer essa inversão da que nós chamamos de emulsão e separar a gordura, que é a manteiga. Industrialmente não muda muito disso daí. O que trabalha? Se trabalha-se com o creme de leite. O creme de leite, né, essa matéria-prima, vem do leite, seria o leite concentrado em gordura. E esse creme de leite, ele é batido, passa por um processo que até na legislação fala, é um termo até estranho pra gente falar, mas pela bateção. E nessa bateção desestabiliza esse creme de leite de forma que a gordura se separa daquela água que existe no creme de leite. E assim, separa-se a gordura, trabalha-se ela, usa-se sal. Existem alguns outros processos também que podem alterar o sabor, trazer aroma diferente, trazer uma plasticidade um pouquinho diferente para as manteigas, mas o básico é essa bateção, para desestabilizar essa mistura que é o creme de leite. Já a margarina, ela tem um processo um pouco mais complexo. Ela é produzida, ela é uma emulsão, tá? O que é uma emulsão? Todo mundo, não vou dizer todo mundo, né? Porque a gente não pode generalizar, mas eu garanto que a maioria das pessoas que estão ouvindo fazem uma emulsão lá no domingo. Prepara lá a maionese. O que é uma emulsão? É eu misturar duas substâncias que naturalmente a gente não consegue misturar, né? Então, assim, a gente não vai fazer aquela dissolução que nem eu colocar um sal na água, eu consigo dissolver perfeitamente. Quando eu misturo óleo e água ali e bato, eu consigo fazer que um se disperse no outro, fica assim uma coisa, um produto, né, homogêneo, mas com o tempo ele tende a se separar. Por quê? Porque óleo e água não se misturam, tá? Mas esse processo de eu conseguir fazer com que eles permaneçam ali misturados por um período de tempo se chama emulsificação. Então, basicamente, todo mundo prepara, a maioria das pessoas prepara uma emulsão lá no domingo no seu almoço. E a margarina, ela é uma emulsão de óleo em água. E a grande jogada nessa questão é a preparação dessa fase gordurosa, dessa gordura, que ela é obtida a partir de um processo industrial chamado hidrogenação. A hidrogenação consiste em pegar nesse caso da margarina, consiste em pegar o óleo de soja e adicionar hidrogênios. Para quê? Para que eu faça com que esse óleo líquido se transforme numa gordura. Aí pega-se uma fração dessa gordura e mistura novamente por um processo chamado transesterificação com o óleo líquido, e assim eu obtenho a gordura no ponto adequado para a margarina. E aí essa gordura, ela é trabalhada juntamente com água, com seus conservantes, saborizantes, flavorizantes, com o sal. E aí vem um ponto, né, que tem assim esse preconceito com a margarina, porque ela contém uma série de aditivos, né? Mas isso faz parte do padrão de identidade e qualidade da margarina, são proporções adequadas, que são seguras para o consumo. E é óbvio, eu vou dizer que eu sou team margarina. Eu prefiro a margarina que a manteiga. Não que eu não gosto da manteiga, mas eu prefiro a margarina. E, claro, como um produto ultraprocessado, o conselho, né, das entidades de saúde é que a gente não consuma todos os dias. Mas eu, entre margarina e manteiga, eu acabo preferindo a margarina. E ela traz toda essa questão dos aditivos, mas, como eu disse, é tudo em quantidade suficiente para dar aquela característica adequada do produto que a gente precisa, que a gente espera.
Tudo dentro dos padrões de segurança aí estipulados pela Anvisa, né? Então, quando a gente fala de aditivos, é mais um termo polêmico, que talvez a gente ainda grave um Podiali sobre isso, mas os aditivos autorizados e utilizados em alimentos, eles são todos regulamentados, né? Eles passam por uma série de testes e têm que ser adicionados em quantidades dentro do que a legislação permite. Então, né, a gente não pode olhar com maus olhos, como se seja um grande problema, como se fosse, né, um grande problema. Mas então, né, pelo que a gente está conseguindo entender aí, manteiga e margarina são produtos que têm aí uma mesma proposta de entrega comercial. O que vai diferenciar entre eles é o teor de gordura, o tipo de gordura, melhor dizendo, e a forma de processamento para a obtenção dessas gorduras. Manteiga é um processo um pouco mais natural, mais fácil de ser obtido e elaborado. Já a margarina, ela passa por uma série de reações para que a gente consiga ter aquela apresentação final. No entanto, como a professora Karina estava dizendo, a gente não pode olhar com maus olhos mais para esse produto, né? Hoje em dia, a gente já tem todos esses procedimentos, hidrogenação, transesterificação, muito bem padronizados, e a reação que acontece quimicamente ali naquele produto, ela fica dentro de um padrão de segurança também, aquilo que vai ser ingerido pelo consumidor. Então, eu também apoio aí essa ideia, eu também sou mais team margarina em termos de preferência sensorial, mas a gente precisa entender que, como todo produto, estamos falando de gordura nos dois casos, tem que ser feito um consumo moderado, né? Tanto a manteiga quanto a margarina têm os seus malefícios se forem consumidos em excesso, certo? E além de que, foi ali nos meados do ano 2000 que a margarina acabou ficando mais interessante ainda do ponto de vista nutricional, porque anteriormente ela trazia na composição dela bastante gordura trans. E a gente sabe que gordura trans é um grande vilão, né? E ali nos meados do ano de 2000 foi lançada uma legislação tentando diminuir, tentando, na verdade, informar para o consumidor a quantidade de gordura trans que aquele produto tinha. Então, as indústrias correram atrás de tirar esse componente, até porque a indicação é que a gente não consuma nada, né? Que a gente consuma zero de gordura trans no nosso dia a dia. E aí, no processamento da margarina, fez-se uma alteração para que não tivesse mais gordura trans. Porque antes era feita uma hidrogenação que a gente chamava parcial. E nessa hidrogenação parcial produzia-se bastante gordura trans. E aí, agora, o que você faz? Faz uma hidrogenação total do óleo e aí depois, como eu disse, mistura. Faz uma transesterificação dessa gordura totalmente hidrogenada com o óleo de soja líquido e consegue-se o mesmo produto, só que sem gordura trans. Então, hoje a gente pode dizer que as margarinas são livres, né? São seguras desse ponto de vista. E mais uma informação pra gente, né? Gorduras trans realmente tem bastante polêmica envolvida. Olha só, já me saiu aí mais um assunto pra gente falar num próximo Podiali, né? Você sabe o que é uma gordura trans? Então fica de olho que vai sair um episódio sobre isso daí. Mas a gente já entende também, né, que a margarina hoje em dia também é segura, atende os parâmetros de legislação relacionados à gordura trans. Bom, a gente poderia ficar falando aqui sobre esses processamentos, sobre os benefícios, sobre os malefícios, os mitos e as verdades por mais muito tempo. Mas acredito que por hoje, né, a informação tá dada, o recado tá dado. Então, a dica final aqui, se a gente puder resumir esse assunto, vai pelo teu gosto sensorial. Se gosta mais de margarina, se gosta mais de manteiga, são produtos confiáveis. Então, desde que não seja feito o consumo em excesso, ambos eles podem ser consumidos sem preocupação. Beleza? Professora Karina, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela fonte de informações que você trouxe hoje aqui pra gente. Eu que agradeço, Ari, pela oportunidade de estar aqui defendendo a nossa querida manteiga, não que eu esteja atacando a manteiga, né? Mas defendendo a nossa querida margarina, que é fonte de várias fake news, né? Essa questão do plástico. Eu já ouvi falar também que falava que ela foi criada para engordar avestruz, um bicho assim, não lembro muito bem, mas que ela tinha sido criada com esse propósito. Também ouvi falar lá que se você deixar não nasce, não cria mosca, a mosca não senta, coisas do gênero. Mas como a própria Ari diz, a cautela no consumo de qualquer produto é de grande interesse para a população em geral, para a gente não enfrentar qualquer tipo de problema, né? Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição sempre que eu puder contribuir
para trazer informações importantes e interessantes desse nosso mundo de engenharia de alimentos. É isso aí, muito bom o nosso Pô Diário de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha se alimentado de informação junto com a gente. Até mais!